Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é França, Itália e Alemanha atacam o ensino de espanhol no Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, gente, na moral, essa semana, nos últimos dias, o governo Lula praticou mais um estelionato eleitoral. Lula passou a eleição 2022 inteira dizendo que iria se comprometer, iria lutar para revogar o novo ensino médio. Vamos lembrar, o novo ensino médio foi uma medida do governo Temer no contexto do golpe de 2016, quando as empresas privadas da educação, que ficaram bilionárias a partir do FIES e do ProUni, apoiaram o golpe contra Dilma Rousseff e emplacaram o novo ensino médio. Pois bem, assim que isso foi aprovado e começou a ser implementado, ficou clara a tragédia que era o novo ensino médio, e aí, bicho, se criou algo que é muito raro, que é uma espécie de quase que consenso na educação entre professores, professoras, estudantes, gestores de escola e tal. É que é assim, ó, bicho, isso aqui não dá não, isso aqui tá destruindo a educação, tá piorando a educação pública no Brasil, que já tem vários e vários problemas. Então, eu já falei em outros vídeos do canal, se criou uma ideia de que o novo ensino médio, e uma ideia baseada na realidade, viu, gente, é insustentável e era preciso rever. O setor mais avançado, mais consequente da educação defendia revogar o novo ensino médio. Os setores ligados às fundações empresariais da educação, Fundação Roberto Marinho, Fundação Itaú, Todos pela Educação, Fundação Lema e tal, vendo que a pressão para revogar o novo ensino médio estava muito grande, fizeram a manobra tática, que é dizer assim, realmente o novo ensino médio tem problemas, mas não precisa revogar, dá para reformar o novo ensino médio. E aí, beleza, né? Começou o governo Lula. O governo Lula, desde o começo, não queria revogar o novo ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, deu várias declarações contra a revogação do novo ensino médio, presta atenção. Então, assim, no setor da educação como um todo, havia uma pressão muito grande para revogar o novo ensino médio. O ministro do governo Lula entrou como bombeiro da luta de classes ao lado da burguesia para tentar baixar essa pressão, dizendo que era contra revogar o novo ensino médio. Basta vocês procurarem no Google, né? Bem rápido, bem fácil. Camilo Santana diz que é contra revogar o novo ensino médio. Então é importante lembrar isso. O governo Lula era contra revogar o novo ensino médio, mas não conseguiu segurar a pressão, né? E aí começou uma pressão política, uma mobilização muito grande dos movimentos de defesa da educação pública, que apresentaram um projeto de lei no sentido de atacar os pontos mais danosos do novo ensino médio. Sabe o que foi que aconteceu? O projeto de lei chegou no Senado, relatoria da professora Dorinha, que é uma figura do União Brasil, gente, do Tocantins, se não me falha a memória. A professora Dorinha foi lá e tal, fez a relatoria, ouviu os movimentos sociais, ouviu os sindicatos, ouviu o professorado e o movimento estudantil e tal. E o relatório do novo ensino médio, né, que saiu da relatora e foi aprovado no plenário do Senado, avançava em vários pontos importantes. Ainda não era a revogação completa do novo ensino médio, mas tinha várias conquistas importantes. Quando volta para a Câmara dos Deputados, depois de aprovado no Senado, presta atenção, o governo Lula se junta com Arthur Lira, Mendonça Filho, para derrotar a educação pública e para derrubar as medidas progressistas que foram aprovadas no Senado. Então, nesse caso, nem tem a desculpa de dizer o governo queria. Na maioria dos casos, essa desculpa é mentirosa, mas agora é escancarada. Não, o governo queria avançar numa conquista, mas a Câmara dos Deputados não deixou. Mentira, o governo se aliou a Mendonça Filho, a Câmara dos Deputados, para atacar a educação e para destruir as conquistas que foram arrancadas no Senado. E aí, como eu já recomendei aqui no canal, o professor Fernando Cássio, que é uma figura que eu sempre acompanho para me informar de debates legislativos, de questões sobre política educacional no Brasil. O professor Fernando Cássio tem uma coluna na Carta Capital,
E aí ele escreveu de maneira irrefutável, provando que o governo não só não fez nada para manter as conquistas aprovadas no Senado quando o projeto de lei voltou para a Câmara dos Deputados, como o governo foi parceiro de Arthur Lira. Para confirmar isso, Camilo Santana, ministro da Educação, empregadinho do Lema, empregadinho das fundações empresariais, comemorou o ataque que o Arthur Lira e o Mendonça Filho fizeram ao projeto de lei na Câmara dos Deputados, que basicamente mantém toda a essência, a alma do projeto do golpe, né, gente? Do golpismo, vocês lembram disso? Aprovado no governo Temer. Bota aí, Maxwell, por favor, só o primeiro tweet do Camilo Santana comemorando que foi aprovado. E aí, um dos retrocessos que foi aprovado na Câmara dos Deputados, com apoio do Camilo Santana, foi a retirada da obrigatoriedade do espanhol, o que é um absurdo. O espanhol deveria ser obrigatório. E aí, gente, veja, é impossível para mim, eu sempre cito isso no canal, as pessoas não gostam, né? Mas assim, esse discurso do Lula, de BRICS, de desdolarização, de economia sul-sul, isso é chaveco, viu, gente? Sim, isso é chaveco. Por exemplo, eu quero ver qual vai ser a postura do presidente na hora que o projeto de lei chegar na mesa dele. A bancada dele já não fez nada, apoiou Arthur Lira e Mendonça, porque assim, o presidente Lula tem um projeto de diplomacia sul-sul, de desdolarização, de BRICS, de Mercosul, mas não faz nada para manter o espanhol como obrigatório. Gente, da América do Sul, nós somos um dos poucos países que não fala espanhol. O espanhol deveria ser o segundo idioma oficial do Brasil, sabe? O papel do espanhol é o papel de língua por excelência da integração latino-americana, já que a imensa maioria dos nossos vizinhos da América do Sul e da América Latina e do Caribe hablam espanhol. Então, assim, o Brasil, como a economia mais importante da América do Sul e como uma das economias mais importantes de toda a América Latina, o Brasil deveria ter condições objetivas de investir cada vez mais em integração econômica, integração científica, integração acadêmica, integração cultural, e não se faz isso sem a língua comum, sem o espanhol, percebe? A gente precisaria ter não só o ensino obrigatório de espanhol na sala de aula de todas as escolas do Brasil, como uma série de outras políticas culturais e educacionais que facilitassem a integração do povo brasileiro com os demais povos latino-americanos, fortalecendo inclusive a liderança natural, do tamanho populacional, do tamanho territorial que o Brasil poderia expressar na América do Sul. Então, assim, BRICS para lá, diplomacia sul-sul para cá, desdolarização, integração latino-americana e tal, mas na hora de uma providência básica, concreta, como manter o espanhol, sabe, cadê? Só que aí a coisa fica mais absurda, E aí, lembrando, esse vídeo não é para debater em detalhes como ficou o novo projeto do ensino médio. O Frederico Crepe gravou um vídeo no canal dele, muito bom. Coloca aí na tela, Maxwell, vejam, por favor. Além do texto mais recente do professor Fernando Cássio na Carta Capital, leiam também, ficou muito bom. E o Daniel Cara, já teve a entrevista com ele aqui no canal, figura sensacional, um militante histórico também em defesa da educação pública, vale muito a pena. Acompanhe as redes sociais do Daniel Cara e do professor Fernando Cássio, que vocês vão poder, por exemplo, ter avaliações de gente que teve integrado organicamente a luta, viu de perto e tal, qual foi o resultado disso. Mas o que eu quero destacar nesse vídeo é uma coisa que, na moral, bicho, meu irmão, assim, se eu já tava puto com isso, na moral, assim, de verdade, assim, quem não ficar puto com essa notícia morreu por dentro. Presta atenção essa notícia aqui, na moral. Meu Deus do céu. Brasil, meu Brasil, me ajude! Pressão das embaixadas. França, Itália e Alemanha atuaram para barrar espanhol obrigatório no ensino médio. Veja, a matéria já chama um absurdo disso. 3 países estrangeiros da desgraça do caralho da Europa atuaram, fizeram um lobby parlamentar no Brasil contra a obrigatoriedade do ensino de espanhol nas escolas, no ensino médio. E por tabela, contra a integração latino-americana. Vocês entenderam a gravidade disso? Presta atenção. Mas vamos acompanhar o que diz aqui a matéria. A Embaixada da França no Brasil, com apoio das representações diplomáticas da Itália e Alemanha,
atuou no Congresso Nacional para retirar a obrigatoriedade do espanhol no novo ensino médio. A informação foi confirmada pelas embaixadas à CNN. O texto foi aprovado na semana passada e aguarda sanção presidencial. Vamos ver o que Lula vai fazer nessa sanção presidencial. De acordo com a Dida de Cooperação Educativa da Embaixada da França no Brasil, Hélène Ducré, se o espanhol fosse tornado obrigatório nas escolas brasileiras enquanto segundo idioma, como queria o Senado, as consequências seriam tremendas. Bicho, é inacreditável, né? O espanhol já é uma escolha para 55% dos brasileiros que vão aprender uma segunda língua. Uma determinação do governo para o ensino médio seria catastrófica para as outras línguas. Somos a favor do plurilinguismo. Eu já vou explicar o cinismo dessa declaração, mas vamos lá. Ainda segundo a embaixadora da França, durante a aprovação da nova lei do ensino médio, representantes da língua francesa se reuniram com líderes partidários no Congresso Nacional. Como relator do texto na Câmara, deputado Mendonça Filho e o ministro da Educação, Camilo Santana. A embaixada francesa foi quem coordenou a mobilização para que o espanhol nas escolas não se tornasse obrigatório. No entanto, o trabalho de convencimento dos parlamentares contou ainda com a ajuda de outras embaixadas, em especial a Alemanha e a italiana. Veja, gente, na moral, vocês entendem o quanto isso é absurdo? Um país estrangeiro fez lobby parlamentar no Brasil para interferir na aprovação de um projeto de lei que vai determinar como é que vai funcionar o ensino médio das escolas brasileiras nos próximos anos. Veja, gente, isso é revoltante. Isso não existe. Isso não existe. O máximo que poderia acontecer, e olhe lá, seria a embaixada francesa, por exemplo, lançar uma carta, enviar um documento ao Ministério da Educação com a sua posição e pronto, morreu aí. O Ministério da Educação, inclusive, deveria ignorar. Pronto, e acabou. O máximo que poderia acontecer. E mesmo assim, eu particularmente continuo achando isso interferência nos assuntos internos do Brasil, porque ninguém estava proibindo o ensino de francês no ensino médio. Não era essa a questão. Era a obrigatoriedade do ensino de espanhol. Então a França não tem porra nenhuma a ver com isso. Veja, um país estrangeiro fez lobby parlamentar no Brasil contra a obrigatoriedade do espanhol no ensino médio. Vocês entendem o absurdo que é isso? A violação da soberania brasileira. Vocês entendem que isso, por exemplo, se fosse o contrário, se fosse qualquer país fazendo isso na França, ou um país fazendo isso nos Estados Unidos, ou na China, ou na Rússia, ninguém ia permitir isso? Vocês conseguem entender a dimensão desse absurdo? Isso por um lado. Por outro, o argumento cretino, somos a favor do plurilinguismo, porque mais de 90% dos brasileiros escolhem espanhol como segundo idioma. Eu tenho até dúvida sobre esse dado, não sei de onde saiu. Tenho até dúvidas sobre esse dado. Mas veja, ninguém está impedindo o estudo de espanhol. A questão é, língua é uma questão econômica, língua é uma questão de poder, língua é uma questão de identidade nacional, língua é uma questão de projeto de país e de papel que um país quer cumprir no mundo. O Brasil é um país latino-americano que tem perspectiva de uma liderança natural pelo seu tamanho territorial, pelo seu tamanho populacional, pelo seu peso econômico na América do Sul. Portanto, a integração latino-americana é vital para o Brasil. É vital para o Brasil, é vital para o povo brasileiro, é vital para a afirmação, inclusive, da nossa soberania e dos nossos vizinhos. Então, fortalecer, desde uma perspectiva institucional, políticas que promovam o ensino de espanhol é indispensável. E a França não tem que se meter nisso. Sabe, tipo, vocês entendem? É a segunda coisa. O Camilo Santana, esse canalha, gente, desculpa, viu? Esse ministro da Educação é um canalha. É uma figura deplorável. Deplorável. Jones, você está xingando o ministro do governo Lula. Também xinga um Tarcísio. Também xingo o Zema, também xingo o Eduardo Leite, também xingo o Cláudio Castro, porque eu tenho como mania xingar neoliberal e fascista. E o Camilo Santana é um neoliberalzinho de merda, porque o sujeito ficou calado o tempo todo durante a tramitação do projeto de lei, enquanto o Mendonça Filho e o Arthur Lira atacavam as conquistas que os movimentos sociais de educação conseguiram arrancar no Senado. Aí o cara faz encontrinho safado com a embaixada da França e não defende a soberania do Brasil e não dá respostas aos milhares de docentes formados e formadas no Brasil, em letras, habilitação em espanhol, que, acabou de ser atacado o mercado de trabalho da galera.
acabou de ser atacado o espanhol como segunda língua, que é algo estratégico para o Brasil. Veja, esse ministro da Educação é imbecil. Como é que o ministro da Educação recebe representante diplomático francês fazendo lobby parlamentar no Brasil contra a obrigatoriedade do ensino de espanhol, e o ministro da Educação acha isso normal? O Ministério da Educação, que já teve Darcy Ribeiro, sabe? A educação brasileira, que já teve grandes nomes como Anísio Teixeira, como Paulo Freire, tá na mão de Camilo Santana. Vocês entendem a dimensão desse absurdo? Por fim, gente, só destacar, veja, é mais uma traição das promessas de campanha do governo Lula, como eu falei no começo desse vídeo. E pra mim, isso é mais triste. Isso é mais triste porque não se leva a sério como deveria a integração latino-americana. Nesse livro da Darcy Ribeiro, já citei pra vocês várias vezes, O Brasil como um Problema, que eu acho um ótimo livro introdutório para pensar a questão de soberania nacional, ciência e tecnologia, imperialismo, neoliberalismo, divisão internacional do trabalho e tudo isso. Acho um livro muito bom, como introdução, como começo de pensar vários temas estratégicos do Brasil. Nesse livro tem um ensaio, O Povo Latino-Americano, que é um dos melhores que eu já li, gente, assim, que é Darcy fazendo uma defesa apaixonada da integração latino-americana e da necessidade da gente caminhar no sentido do povo latino-americano como um único povo, em toda a sua diversidade cultural, linguística, étnica e tudo que você imaginar. E aí, no final desse livro, eu só quero ler um trecho para vocês, que infelizmente continua muito atual. Eu quero fechar o vídeo assim. Diz Darcy na página 124, para quem eventualmente tiver o livro, achar um PDF aí. No final, último parágrafo do ensaio, Darcy diz: para afirmar nossa identidade, ou seja, nossa identidade latino-americana, e realizar nossas potencialidades, só necessitamos nos livrar de nossas próprias classes dominantes, medíocres e infecundas, que fizeram de nós um proletariado externo do primeiro mundo, impiedosamente explorado. Quando sairmos da pobreza e da ignorância, aqui estivermos secularmente condenados, como produtores do que não consumimos para gerar prosperidades alheias, esplenderemos, afinal, como uma civilização nova, criativa, solidária, alegre e feliz que havemos de ser, sabe? A gente acabou de dar mais um passo atrás para criar essa nova civilização latino-americana, né? Uma pátria grande socialista. É uma traição a toda a educação do Brasil, a postura vergonhosa do governo Lula e da sua bancada no Congresso. Há que se ver agora o que o presidente vai fazer na sanção presidencial. E é uma vergonha mais redobrada ainda, e é prova que não passa de retórica safada essa conversa de diplomacia sul-sul, de BRICS, de desdolarização, de nova ordem pós-Bretton Woods, a política externa brasileira, porque nem algo básico como o apoio institucional do Estado para garantir o espanhol como a segunda língua, a segunda pele do brasileiro, visando a integração latino-americana, nem para isso esse governo se move. E o Camilo Santana não merece sentar na cadeira de ministro da Educação, na mesma cadeira que um dia já sentou Darcy Ribeiro. Não merece, sabe? O Camilo Santana, ele é como vários outros ministros da educação que não honram aquela cadeira e que não tem compromisso nenhum com a verdadeira educação pública, gratuita, de qualidade, comprometida com a classe trabalhadora e com a soberania nacional brasileira. É uma vergonha isso, de verdade. E se você gosta do Lula, quer passar pano, fica à vontade, mas eu digo, é uma vergonha. É isso, galera. Espero que vocês gostaram do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.